Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 5. E além das notícias, que vocês viram que também saiu na aula número 5, na aula de hoje nós vamos dar início a um operacional chamado suporte e resistência, ok? Analisando esse gráfico aqui, nesse momento aqui, o que o gráfico está nos dizendo? Mais ou menos aqui a partir de 10h40 da manhã. Supondo que você começou a operar aqui 11 horas da manhã, digamos. Você pegou o gráfico aqui. Ou seja, isso aqui tudo não existia. O gráfico ainda estaria se formando. Você já observa o seguinte. Zonas de resistência. Você não tem uma zona de resistência aqui. Nessa queda que o gráfico fez, que não configura uma resistência. E também aqui não seria um suporte interessante. Pela movimentação que o preço está se fazendo. Ok? Perdão, aqui sim seria uma região interessante, tá? Justamente por isso aqui, também é um tema da nossa aula de hoje, topos e fundos. O que são topos e fundos? E o que é o suporte e a resistência? Perceba o seguinte, aqui nós temos aqui um topo, depois outro topo com uma pequena congestão de preço, aqui também outro topo, o gráfico rompe. Aqui, no caso, já seria um fundo. Lembra dos topos e fundos? O gráfico já formou um fundo aqui. Ou seja, e depois disso, o que o gráfico veio? O gráfico fez esse movimento. Ele estava aqui, ele tocou, subiu. Tocou, subiu. Tocou, subiu. Tocou, subiu. Ou seja, dentro dos critérios operacionais que eu gosto de operar, que suporte e resistência, LTA e LTB, LTA e LTB você vai ver mais na frente, mas hoje é suporte e resistência. No caso aqui, é um exemplo de suporte, ok? Suporte é compra. Bateu, subiu, ou seja, bateu, comprou. Ele quase chegou, subiu de novo. Veio aqui, subiu novamente. Tocou aqui, subiu novamente. Nesse momento gráfico aqui, perdão, só um minutinho. Nesse momento gráfico aqui, onde seria a entrada de compra que a gente faria, que eu utilizo nas minhas operações? Seria aqui. Nessa vela para o término dessa. Ou seja, seria uma compra. Essa vela veio buscar a região, a próxima, terminou acima de onde eu teria entrado. Ou seja, aqui seria uma vitória. Ok? Aqui seria um trade bem sucedido. No caso, nós temos o seguinte. Para você conseguir identificar isso com facilidade, você pode estar utilizando isso aqui. O toque, teste e a confirmação. Para você não sofrer prejuízos no sentido de, não, isso aqui vai ser uma resistência, vai formar uma resistência. É muito mais fácil você operar quando o gráfico já está suscetível a essa estratégia, no caso que você vai fazer, que é um suporte aqui nesse caso, do que você acreditando que o gráfico vai se formar. Exemplo, aqui, aqui nós temos o toque. Aqui nós temos o teste. E aqui nós temos a confirmação. Isso aqui é o gráfico de hoje, tá? Dia 13 de novembro. Toque, teste, confirmação. De quê? De um suporte. De um suporte. E por que é interessante esse suporte? Justamente por isso que eu te falei, Essa cotação, ou seja, 1.23.884. Ali, o preço está bem ali, Consegue observar aqui, À medida que eu vou avançando aqui com o cursor do mouse, essa cotação, essa região aqui em amarelo, Você está mudando a cor dela. Aqui, ele era uma resistência. Depois o gráfico subiu, beleza. Agora ali ele consolidou em um suporte.
ok? Isso aí é uma região interessante de topos e fundos. Topos nesse momento e fundos nesse momento, ok? Ou seja, aqui, nesse caso, é uma região de suporte. Embaixo também desse gráfico, nós também temos, nesse quadrante aqui de baixo, nós também temos um suporte. Olha aqui, ó. Toque, teste, aqui a nossa entrada, confirmação. No terceiro toque da região. Lembre-se sempre, você vai entrar no terceiro toque da região. Você vai esperar tocar, esperar testar e esperar confirmar. Por quê? Porque se você entra aqui, é possível que haja ainda um rompimento, ou seja, o mercado ainda desce ainda, ou ele desce um pouquinho para depois ele subir, pode acontecer. Só que quando você entra aqui, ó, nessa mesma cotação, ou seja, 123.767, você já, nesse momento aqui, o gráfico já te disse que aqui ele subiu, subiu. Aqui também, ó, subiu. Tipo de análise aqui, próxima vela de M1. Ou seja, você vai pegar essa operação aqui, ó, você pegaria essa operação aqui acima de 30 segundos. Exemplo, essa vela veio buscar término dessa aqui, ou seja, para 30 segundos. Ok? O gráfico em M1. Vamos colocar agora o gráfico em M5 para a gente ver em 5 minutos o que aconteceu aqui. Ó. Em 5 minutos a gente também percebe, o preço encostou, voltou bastante. Encostou, voltou bastante. E outro ponto aqui interessante, ó, em 5 minutos ele ainda tocou e formou uma vela de alta. Olha que interessante. Ele tocou e formou uma vela de alta, ou seja, isso aqui é um critério de entrada, um gatilho de entrada para você entender que quando ele vier buscar de novo, há uma grande probabilidade de ser respeitado. Justamente por isso aqui, ó. Toque, o teste, ele encostou e formou uma vela de alta. Uma vela de força compradora. Inclusive a próxima vela, ó, foi uma vela de força. E aqui seria a entrada. Aqui também, ó, você poderia ter pego essa operação ou para a próxima vela de 1 minuto, ou seja, um gráfico em 1 minuto, você colocaria ali uma entrada para acima de 30 segundos, ou você pegaria essa operação aqui para o final de 5 minutos, porque olha só, em 5 minutos também, ó, ele encostou, voltou tudo. Tá vendo? Ele encostou, terminou numa velinha de força compradora também, entendeu? Esse tipo de análise de entrada, de você olhar o gráfico em 1 minuto, no caso aqui, olhar o gráfico em 1 minuto, a movimentação das velas está interessante, porque ele bate e retrai, e depois ele se mantém um pouco distante de onde ele tocou inicialmente no suporte. E você confirma isso em 5 minutos, isso te dá uma assertividade maior na operação. Ok?